Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Eu espero que o Senhor esteja falando com você. Nós estamos aqui para que você possa conhecer ao Senhor, possa ver a face de Jesus através do Evangelho. É para isso que nós estamos reunidos aqui e é por isso que nós queremos nos esforçar para que a palavra chegue ao seu coração. Obviamente que isso é um trabalho do Espírito Santo, mas nós não queremos atrapalhá-lo, amém? Queridos, nós estamos iniciando uma nova série hoje e o nome dessa série é Uma Fé Viva e serão sermões expositivos, mensagens expositivas na carta de Tiago à igreja. E nós pensamos nisso, nós oramos sobre isso para que realmente a gente possa aprender mesmo o que significa ter uma fé viva. Nós vivemos na era da espiritualidade, a espiritualidade está crescendo, as pessoas procuram espiritualidade em tudo quanto é lugar, religiões, etc. Isso é uma coisa que está em alta no nosso tempo, né? Todos nós queremos algum tipo de espiritualidade, pode ser cristã, pode ser de outra coisa, a gente realmente quer isso. Não só isso, a religião está, apesar de muita dificuldade com isso, religião está em alta, né? O que é religião? É porque às vezes a gente não entende o que significa religião. Religião pra gente às vezes é ir em algum lugar, tá comprometido com alguma coisa. Religião pra gente às vezes é aquilo que nós estamos vivendo, ofertando, fazendo alguma coisa. Mas na verdade religião tem muito mais a ver com a nossa devoção do que com o objeto que a gente é devotado. Então religião é muito mais com aquilo que eu estou olhando de realidade e a forma com que eu trato essas coisas do que simplesmente aonde eu estou. Se eu achar que a maior segurança da minha vida, a coisa mais importante da minha vida é o dinheiro, eu sou um religioso do dinheiro. Se eu achar que a coisa mais importante da minha vida, a coisa que sustenta a minha vida, que se arrancar isso do centro da minha vida for a beleza, então eu sou um religioso da beleza, eu estou adorando a beleza. Então no fundo, todos nós somos religiosos, porque religião tem a ver com o quanto a gente é devoto a alguma coisa. Todos nós somos, todos nós também falamos que temos fé em alguma coisa, mesmo sem perceber. Você pode ser um ateísta, que no final das contas, você vai ter fé em alguma coisa, por mais que você tenha um conceito de fé diferente. E a gente vive num país onde só está crescendo o número de cristianismo, né? O número de cristãos está crescendo, no último censo teve isso. Então as pessoas dizem, não, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sou uma pessoa que tem fé, né? Eu sou uma pessoa que tem fé naquilo, fé nisso, fé coisa. A gente fala nisso, a gente prega sobre fé. Mas a pergunta que a gente vai tentar ver aqui em Tiago, e a gente vai fazer para Tiago, e a palavra de Deus nos responder, é como essa fé se manifesta na prática. Como o que você fala de fé se manifesta na existência humana. Como as suas palavras de fé se manifestam na realidade. Será que isso funciona? O que você está falando realmente pode ser visível, pode ser tocado, pode ser visto, pode ser falado. É isso que a gente está fazendo. E no mundo onde a verdade é relativa, no mundo onde as pessoas dizem que a verdade é o que você escolhe, falar sobre isso é muito relevante. Porque a verdade que nós pregamos precisa ser relevante na nossa experiência, na prática, na vida. Então nós faremos várias perguntas. Será que o cristianismo que nós vivemos, falamos, pregamos, ele na prática é verdade? Será que a fé que nós pregamos, falamos, porque as pessoas falam de fé na fé muitas vezes. Eu tenho fé, mas é fé na fé, não é fé em Deus. Será que tudo isso é prático? Será que tudo isso faz algum sentido pra gente? Então a gente vai passar um tempinho na carta de Tiago aprendendo essas coisas. E você que nos visita, apareça mais vezes para poder ouvir isso. E você da Igreja do Calvário vai ter que estudar isso junto com a gente. Para a gente poder iniciar então, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá na carta de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 12. Se você não está com a sua Bíblia aí, se você tem alguém do seu lado que não tem a Bíblia, é só mostrar para ele a sua Bíblia aí e ajudá-lo. Se você não tem nada, a sua Bíblia aí vai ser projetada aqui, tá bom? Atrás para você acompanhar comigo.
Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta no seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em todos os seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nós vamos ficar até aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre sabedoria no meio das provações. E eu vou pedir para que quem está lá atrás na iluminação possa só aumentar um pouquinho a iluminação. Por quê? Porque eu vou ler versículo a versículo. Então eu quero que, se você puder, me acompanhe. Na medida que eu for lendo, você possa me acompanhar. Eu também vou pedir para que seja projetado, tá? Aqui. E o texto começa assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Tiago está escrevendo, já começa saudando. E a pergunta primeira que a gente tem que ter aqui é: que Tiago é esse? Porque tem tanto Tiago. Haviam 2 discípulos de Jesus chamados Tiago. Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Mas, por incrível que pareça, não é nenhum dos dois aqui que provavelmente está escrevendo essa carta. Provavelmente quem está escrevendo essa carta é Tiago, irmão de Jesus. Aquele que não cria nele, que o texto disse em Marcos e Mateus que os seus irmãos não criam nele, falando sobre Jesus. Então provavelmente quem está escrevendo essa carta aqui, muito provavelmente, é Tiago, irmão de Jesus, que se tornou líder da igreja de Jerusalém. É interessante saber que ele não cria, e agora ele está dizendo servo de Deus e servo do Senhor Jesus Cristo. Alguma coisa aconteceu nele depois da morte de Cristo, e então ele passar a crer que Jesus é o Senhor. Então agora ele, como líder, vai escrever. E é estranho porque ele está dizendo que ele vai escrever para as 12 tribos. Eu fiquei pensando nisso com relação a ele ser irmão de Jesus, né? Deve ter sido muito difícil ser irmão de Jesus, porque Jesus estava sempre certo, né? Então imagina você ser irmão de Jesus, ele está sempre certo. Aí imagina Maria falando assim para Tiago, assim: olha Tiago, seu irmão está certo 100% das vezes. Você já parou para pensar? Então eu fico imaginando como um cara difícil mesmo crer em Jesus. Então agora ele é servo do Senhor Jesus, e a Bíblia diz e ele está dizendo que ele vai escrever as 12 tribos que se encontram na diáspora. Eu não sei como é que está na sua versão aí. Talvez esteja entre as nações, dispersos, porque diáspora é uma palavra usada para dispersão. Estão dispersos. E por que 12 tribos? Essa é a linguagem que Tiago usa para aqueles cristãos que iniciaram na Palestina, vindo do judaísmo. E agora eles estão dispersos pelo mundo. Por uma razão. Quer dizer, por várias razões. Por causa dos inúmeros problemas que agora estavam acometendo eles. Então eles começam a se dispersar. Todos eles estavam em Jerusalém, e agora eles têm que começar a fugir, sair, se esconder de Jerusalém por causa de muitos problemas. Problemas externos, perseguição, pobreza, doenças, trabalhos forçados. Esses eram os problemas que aquele povo estava enfrentando. E problemas internos também, que Tiago vai ter que lidar. O mundo está pressionando a igreja, para a igreja ser parecida com o mundo aqui. Alguns membros da igreja estão brigando entre si. A língua era uma coisa que eles não conseguiam controlar. Pensa num povo que fofocava, que falava mal do outro, que reclamava das coisas. Está aqui esse povo. Outras pessoas estavam se afastando da igreja aqui.
outros estavam sendo humilhados pelos ricos, havia rico que humilhava pobre e o pobre cuspia no rico. Era assim. A gente pensa que as nossas igrejas têm problemas, mas essa é a igreja que Tiago está tendo que escrever. Cheia de problema também. Então é isso que Tiago ele vai começar a escrever para esse povo. Então ele vai dizer como a fé enxerga essas situações. Como essa fé que nós cantamos, louve a Deus Pai, e a Jesus, e ao Espírito, a Trindade, como isso enxerga essas situações, esses problemas que nós e aquele povo enfrentam. O versículo 2 diz assim então: meus irmãos, tenham por motivo a grande alegria o fato de passarem por várias provações. A carta não começa muito animadora. Tiago está dizendo, tenham por motivo de grande alegria. O quê? Passar por provações. Fiquem contentes com aquilo que vocês querem evitar. Aquilo que vocês estão fugindo deve gerar em vocês alegria. Aquilo que vocês estão não suportando deve gerar em vocês alegria. E quem é que gosta de passar por provas, irmão? Ninguém gosta. E Tiago começa a carta assim. E é interessante porque a alegria que Tiago está falando aqui não é aquela alegria que a gente sente quando o nosso time faz um gol. Não é aquela alegria que a gente sente quando a menina que a gente gosta dá um beijinho na gente. Não é aquela descarga de dopamina que cai sobre a gente. A alegria aqui é a alegria bíblica. Para quem não sabe, a alegria bíblica é uma alegria que permanece. Não é uma simples felicidade, não é um simples sorriso, não é uma simples alegria, como a gente fala. É uma alegria que permanece lá dentro. Então o Tiago está dizendo assim, se você está pobre, tem alegria. Se você está sendo perseguido, tem alegria. Você está doente? Tem alegria. Tem alguém falando mal de você? Tem alegria. O salário não caiu esse mês? Tem alegria. E por aí vai. Os muitos e muitos problemas que eles enfrentavam. Não é que eles deveriam procurar provações. O verbo passarem aqui é passivo. São coisas que acontecem conosco. São coisas que vêm até nós. São provações que chegam e sem a gente poder saber. Tiago está replicando outro lugar da Bíblia, que coloca o mundo ao contrário. Tem um outro lugar da Bíblia que diz, bem-aventurado quando você estiver sofrendo. Que outro lugar é esse, irmão? É uma pergunta, irmãos. Que outro lugar é esse, irmãos? Que está assim, dizendo o mundo ao contrário. Bem-aventurado se você estiver sofrendo. Aonde? Sermão do Monte. Tiago está bebendo do Sermão do Monte. E é uma característica de Tiago. Pegar o Sermão do Monte, colocar na carta dele, Provérbios também, é o livro de sabedoria do Novo Testamento aqui. Colocar as coisas ao contrário, inverter a nossa noção da realidade. Dizendo, você quer ser feliz mesmo? Bem-aventurado, abençoado, feliz. Então se alegre no meio das provações. Tenha alegria nisso. Para quem não lê a Bíblia, nunca leu a Bíblia, abrir logo nesse texto aqui e fica pensando, mas isso não é normal. Já começamos errado com o cristianismo. Fecha a Bíblia e vai embora, porque tem alegria aqui. Por que Tiago está falando que deve ter alegria? Versículo 3 responde para a gente. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Por que nós devemos ser alegres no meio das provações? Por que nós devemos tentar achar alegria quando nós somos provados? Porque essa prova, a prova da fé, na realidade, na experiência humana, nas coisas que nós enfrentamos, produz em nós perseverança. A palavra provação aqui é a mesma para tentação, que semana que vem nós vamos tratar sobre tentação. E para Tiago, a aprovação e também a tentação, como a gente vai ver, produz em nós um tipo de caráter diferente. Um tipo de virtude diferente. Perseverança. Para Tiago, toda aprovação, toda tentação, nos dão duas oportunidades.
A primeira, para nós pecarmos, desistirmos, afastarmos, cansarmos, entristecermos e todas as coisas negativas que nós sabemos muito bem como que são. A segunda, a oportunidade de crescermos. A oportunidade de nos tornarmos outras pessoas no final disso tudo. A oportunidade de sermos mais fortes no final disso tudo. Toda provação e toda tentação é isso. É como se Tiago estivesse perguntando para aquele povo: o que a provação está causando em vocês? O que as provas dessa vida estão causando em vocês? Pecado, negatividades ou crescimento na fé? Porque a provação tem esse lugar. Qual é o papel então? O que a gente deve fazer? Descobrir o propósito das provações. Descobrir por que nós estamos passando, entendendo que as provações são um caminho para a gente poder crescer e ser mais maduro. Versículo 4, Tiago diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olha que coisa interessante, perfeitos e íntegros. Perfeição aqui para Tiago não é perfeccionismo. Perfeição aqui para Tiago não é você nunca errar, nunca estar mal, nunca passar por qualquer problema. Perfeição para Tiago é o alcance da maturidade. Perfeição para Tiago é ser maduro. Perfeição para Tiago é crescer. Tiago está dizendo que a perseverança atrai a perfeição. A perseverança, perseverar, se manter firme, se manter ali, alegre, atrai a maturidade que a gente vai alcançar quando todas as coisas então foram ditas e feitas. Quando Jesus voltar, a gente canta isso: como eu espero o dia em que verei a face do meu amado, em que a alegria será completa. A provação antecipa em nós, no nosso espírito, a maturidade, a perfeição e a completude que nós alcançaremos lá. É isso que faz. E Tiago quer dizer então que isso faz parte de um processo que nos torna mais íntegros, mais completos. As pessoas estão à procura de integridade, as pessoas estão à procura de completude, as pessoas estão à procura de qualquer coisa que transforme elas naquilo que elas imaginam e sonham. Mas Tiago está dizendo que o processo, e o único processo em que as pessoas se tornam íntegras, completas, são as provações que vêm até nós e a alegria que isso deve causar em nós na medida que nós estamos com uma fé em Jesus. A gente sai da imaturidade, a gente sai de ser uma criança espiritual, a gente sai de escolhas infantis, a gente sai de escolhas, sentimentos, vontades infantis e entramos no campo da perseverança, o que torna a gente outras pessoas, maduros. A gente pode até passar por tudo aquilo que a gente quer evitar. E a gente vai lutando, evitando. E aí a gente ainda vai ficar incompleto. Porque se a gente não passar por aquilo que a gente quer evitar, nós seremos incompletos. E a gente fica passando pelo processo das provações, esperando que o fim acabe. Esperando que as coisas terminem logo, que aquilo que a gente almeja, que o lugar que a gente quer chegar, chegue logo pra gente. E a gente nunca vive o processo de aprender com Deus no meio do deserto, no meio das provações, quando as coisas não vêm. Basicamente, para quem conhece a Bíblia, irmãos, e a história bíblica sabe muito bem a verdade, de que Deus nos leva para lugares de provação para saber o que existe dentro do nosso coração. Essa é a história bíblica. Se nós estamos passando por todos os processos de prova, lutando para que tudo isso acabe o mais rápido possível, buscando uma forma de evitar todas essas coisas, nós ainda estamos incompletos. Nós não somos íntegros.
a sua noção da realidade, a sua noção sobre quem o outro é, a sua noção sobre quem você é incompleta. Se você está lutando com outras coisas que você quer evitar. Queridos, o que o Tiago está dizendo é que Deus tem um plano para fazer uma pessoa mais íntegra, para fazer uma pessoa mais completa, para gerar perfeição em nós. E o plano de Deus para que isso aconteça é a gente estar lucrando com aquilo que faz a gente perder. É nós estarmos lucrando com as nossas perdas. É nós estarmos lucrando com a nossa inglória. É nós estarmos lucrando com as nossas provas. Esse é o plano de Deus para que você seja você. Esse é o plano de Deus para que você seja íntegro, completo, perfeito. É como a academia espiritual. Pensa na academia. Aqui tem um povo que gosta de fazer academia. Há pouco tempo atrás eles estavam fazendo uma competição. Uma competição de quem ganhava o melhor, fossem os maiores músculos. Pessoal aqui da igreja. Os maiores músculos, o menor peso. Eu não vou dar nome aos bois aqui. Nada contra. Nada contra. As pessoas gostam disso. Mas todo mundo que malha direito, para saber, a direito, sabe que o que gera músculos, que o que gera realmente um corpo transformado é o quê? Mais esforço, mais dor, mais prova para aquele músculo. Quanto mais peso você coloca, quanto mais você desafia aquele músculo, mais você vai crescer. Claro, se você estiver tomando umas paradinhas, isso vai facilitar o seu processo. Mas aqui na igreja ninguém toma paradinha não. Amém? Mas isso tudo vai fazer com que você cresça mais. O que o Tiago está fazendo com a gente aqui é tentando levar a gente para esses lugares. É como se as provações gerassem em nós músculos espirituais desenvolvidos. Desafios para que as faculdades espirituais, os músculos espirituais, as coisas dentro de nós possam crescer mais. É engraçado que a gente deseja isso tudo na vida. A gente adora ser desafiado. A gente vai no parque de diversão. A gente quer o brinquedo mais demoníaco que tem naquele coisa lá pra gente cair, morrer. A gente vai em todos esses lugares. A gente assiste filme de terror porque a gente gosta de filme. A gente vai na academia, levanta 300 quilos, infarta, cai no chão e acorda de novo. A gente faz tudo isso, a gente ama ser desafiado. Quando as provações que nós queremos evitar vêm até nós, nós fugimos. Nós reclamamos, nós ficamos abatidos. Nós fazemos isso porque nós odiamos coisas externas que vêm até nós. Nós queremos controlar também a aprovação que vem até nós. Quando vem uma aprovação que eu não consigo controlar, eu morro por dentro. Mas são as provações que vão fazer de você um bodybuilding espiritual. São as provações que vão fazer de você um cara grande espiritual. É esse lugar. Mas como, João? Como então eu posso... Eu estou passando por muitas provações e como que eu posso fazer isso? Tiago nos dá a resposta no versículo seguinte, versículo 5, irmãos. Ele diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Como, João? Tiago está dizendo, vocês necessitam de sabedoria para passar pelas provações? E necessitam, amém? Necessita disso? Então faça o seguinte, queridos. Peça a Deus. Peça ao Senhor sabedoria. Porque o caráter de Deus é um caráter generoso, doador, que não ignora os pedidos dos seus filhos. Não dá pedra quando seus filhos pedem pão. Peça ao Senhor sabedoria e Ele vai dar. Sabedoria para passar no meio das provações. Versículo 6. Peça, porém, um alerta de Tiago. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Há uma forma de pedir sabedoria, Tiago está dizendo. Você está passando por provações, então tudo que você precisa é a sabedoria de ser alegre. É desejar a sabedoria para ser alegre no meio das provações. Mas há uma maneira correta de pedir. Pedir com fé.
E fé para Tiago não é uma coisa que você pensa. Fé para Tiago não é uma coisa que você está pensando na sua cabeça, que diz, olha como eu tenho fé. Fé para Tiago não é você pedir colocando sal num círculo na sua volta. Fé para Tiago não é você fazer uma campanha de 7 dias, de 7 semanas, rodear a sua casa 7 vezes, declarando essas verdades. Fé para Tiago é um compromisso de aliança e de fidelidade com Deus. Isso é fé para Tiago. Na carta de Tiago, fé não é uma coisa só que você acredita. Fé é uma coisa que você se aliança. Fé é uma coisa que você está vendo ali, que você simplesmente está firmando um compromisso com Deus, você está sensível à voz de Deus. E para Tiago, aquele que tem fé, aquele que tem um compromisso com Deus, é diferente daquele que não confia em Deus. Então ele diz, peça com fé, em nada duvidando, porque é uma realidade do crente. O crente tem a realidade que muitas vezes quando ele pede sem fé. Isso quando ele pede. Isso quando ele está pedindo, porque a maioria de nós, quando as provações vêm, nós nem oramos. Nós fugimos das coisas de Deus. Nós fugimos de ser confrontados. Nós fugimos daquilo que é a única coisa que pode realmente nos fazer diferentes. Nós desanimamos tanto no meio das provações, que a realidade que a gente imagina e vê é uma realidade sem Deus. Nós excluímos Deus da equação no meio das provações, como se Deus fosse um cara aleatório lá em cima, jogando dados. Como se ele não soubesse claramente qual é a aprovação que você está passando agora. Mesmo que você não seja um cristão, meu amigo. Deus não é um idiota aleatório, que simplesmente falou, opa, perdi o controle ali, mas tá bom também. Deus é um Deus que sabe o que você está passando. E sabe também o que dar a você quando você está passando. Então Tiago está alertando isso aos irmãos e a nós, dizendo, então pede. Mas não peça duvidando por uma razão, porque aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar. E quando eu era criança, eu achava que a onda era uma coisa que vinha lá do tsunami, lá do final do mar, assim, ó. Depois que eu fui descobrir que a onda é uma coisa que só dá ali. Que o vento agita, né? Vai e volta. Se você botar uma sacola, vai ficar voltando toda hora sem a sacola. É aquele que duvida. Aí o versículo 7 continua nos alertando, dizendo assim, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Nem pense que vai alcançar alguma coisa do Senhor, se não há fé. Senão uma realidade de ver que Deus pode fazer isso. E o versículo 8 diz, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Qual é a imagem então de uma pessoa que duvida? Qual é a imagem de uma pessoa que está passando pelas provações, duvidando do que Deus pode fazer? Ignorando a realidade do que Deus pode fazer, ignorando a realidade de como Deus pode ser Deus no meio das suas provações. Sabe qual é a imagem? De uma onda do mar que o vento joga de um lado e para o outro e que não tem valor algum, não é a profundidade do mar. As pessoas todas querem simplesmente surfar naquilo ali, as pessoas todas realmente querem pegar jacarezinho naquilo ali, mas aquilo ali nunca compreende a profundidade do que é o oceano. O homem vive para ficar nadando naquela superfície. E Deus quer nos levar à profundidade do oceano. Esse é o homem que duvida. E o que são os ventos, queridos? Os ventos são essas circunstâncias que você está enfrentando. Os ventos são as circunstâncias da vida. Os ventos são as coisas que vêm até você, inclusive os seus pecados. São os ventos. E a palavra de Deus está dizendo que muitos são inconstantes, com a mente dividida, indecisos no meio das circunstâncias da vida. E como nós somos inconstantes, irmãos? Nós somos bastante intensos. Nossa voz ecoa
pelas redes sociais, pelo templo, pelas ruas, pelas manifestações. Mas como nós somos inconstantes e indecisos, nós não sabemos o que tomar, qual direção seguir, o que fazer, o que gerar, com quem falar. Nós não sabemos o que fazer, porque nós simplesmente estamos num lugar que as circunstâncias são muito grandes, ou então as circunstâncias nos dominam. Para Tiago, para Deus, para nós, até nós passarmos pelas circunstâncias, pelos ventos e tempestades, a nossa personalidade está incompleta. O mundo à nossa volta, a forma que nós vemos o mundo à nossa volta, a forma que nós vemos a nós mesmos, está incompleto. Para quem é mais próximo, sabe o quanto que eu zombo da Carol, minha esposa, com os assuntos que ela tem de perfil de comportamento. É esse nome? Como que é? Temperamento. Ela fica, não, porque você é colérico. Não, porque você é ascendente em colérico e descendente em alguma outra coisa que eu esqueci o nome. Eu fico, nossa, e eu sou o que hoje? Acordei, vou ler o signo gospel agora. Eu fico zombando dela, não deveria, irmão, mas eu fico zombando, fazer o quê? O que é isso? Nada contra, né? Não estou falando que isso é errado. Cada um. Eu não estou falando que isso é errado. Também não estou falando que, por exemplo, os testes de personalidade são errados. Muitas vezes nós temos os nossos testes de personalidade, já viu? Faça o teu teste de personalidade. Você é muito assim, você é muito aquilo ali. Mas para a Bíblia, para Tiago, para o que Deus quer falar conosco aqui por meio dessa carta, até nós passarmos pelas circunstâncias, tempestades e ventos, aquilo que a gente imagina ser a nossa personalidade ainda está incompleta, independentemente do temperamento que você acredite ter. Independentemente da personalidade que o teste te deu. O nosso tempo tem pessoas, nós, as pessoas do nosso tempo, tem muito orgulho em saber as coisas sobre o mundo, sobre nós mesmos. A gente já falamos aqui, nós já falamos várias vezes aqui, o quanto que a gente vive na era da informação, as informações chegam muito rápido. A nossa geração valoriza informação, mas isso não tem nada a ver com sabedoria. Nós confiamos mesmo que nós sabemos muito sobre a gente. E é desconfortável quando alguém fala uma coisa sobre nós, já reparou? João, você é tão assim. Porque a gente acredita que a gente sabe muito mais da gente do que o outro sabe da gente. Nós acreditamos mesmo que a gente sabe mais da nossa personalidade do que qualquer coisa. O outro, quando fala da gente, está errado. A gente ama ter ideia de que a gente sabe muito sobre a gente. Mas Tiago está dizendo o contrário para nós. Ele está dizendo, passe pelos ventos, passe pelas tempestades, enfrente isso. Ou então, o conhecimento que você tem sobre você ainda vai ser pequeno. O conhecimento que você tem sobre você não é íntegro. Não é completo. É por isso que ele está dizendo da inconstância, porque a inconstância é simplesmente um conhecimento insuficiente sobre alguma coisa. Se aquilo ali tomar o seu ser mesmo, se aquilo ali for a realidade da sua vida, você vai se apegar àquilo ali. Você não vai ser inconstante. Quando a gente pensa sobre a gente, geralmente a gente está sempre pensando de uma forma controlada. É por isso que o temperamento, é por isso que o teste de personalidade para mim não diz exatamente quem nós somos. Porque nós estamos controlando o teste. Nós estamos respondendo sobre a gente. Nós estamos falando quem nós somos. Nós estamos falando o que fazer. Nós estamos falando o que a gente acredita sobre a gente. É tudo muito controlado. Mas a verdade é que nós só somos realmente testados quando o ambiente que nós estamos não é controlado por nós. Mas nós perdemos o controle. É aí que você vai ser quem você deve ser. É aí que vai ser mostrado de você quem você é. Quando você perder o controle sobre si. Quando aquilo te acontecer. Quando as coisas vierem até você.
Porque você vai estar sujeito à prova. Você não vai estar controlando a prova. Você não vai estar olhando a prova que você está passando e vai dizer assim: poxa, é isso aqui que eu acho que deveria ser melhor. Eu acho que é isso aqui que eu deveria fazer. Eu acho que é isso aqui que eu deveria agir. Eu acho que é isso aqui que eu deveria fazer. Eu acho que é isso aqui que eu deveria escolher. Isso tudo é o controle das suas ações. Agora eu quero ver quem você é quando a prova vier até você. Eu quero realmente ver quem você é quando você for testado. O verdadeiro teste de personalidade é a aprovação, queridos. O verdadeiro teste de quem você é são as provas, são as circunstâncias. O verdadeiro teste de integridade são as provas. O verdadeiro teste de maturidade são as provas. São as coisas horríveis que chegam até a gente. As pessoas que realmente conhecem a si mesmas são as pessoas que se veem a partir das provações que elas enfrentam. Essas são as pessoas que se conhecem. Essas são as pessoas que estão procurando integridade. Então você pode achar que sabe muito sobre você, mas você só saberá algo mesmo sobre você quando você deixar de controlar as circunstâncias. Quando as circunstâncias vierem até você. E já viu quando vem as circunstâncias ruins, o que a gente fica? A gente se torna autorreferente. Tudo é sobre a gente. Qualquer conversa que a gente tem com a pessoa é sobre a pessoa. A pessoa, ela vai falar com você, tu sobre ela. Se você for desabafar de você para ela não vai ouvir, vai comparar você com ela. Porque a gente vai se tornando cada vez mais autorreferente. Todo mundo tem que entender a gente. Todo mundo tem que ouvir a gente. Porque a gente se torna o centro do problema. Porque eu sei quem eu sou. Se a gente fala uma coisa diferente, você não sabe o que eu estou passando. Mas no final mesmo de todas as coisas, você só está como uma onda do mar, sendo levado de um lado para o outro. E Tiago vai nos dar um exemplo disso. Um exemplo que ele está enfrentando. Ele vai pegar uma coisa que ele está enfrentando, um problema que ele está enfrentando, e vai aplicar isso tudo que ele falou para a gente até agora. Versículo 9 diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Tiago agora vai pegar um problema que ele está enfrentando para mostrar sobre as provações. E um dos problemas que ele estava enfrentando era a pobreza e riqueza. Era a humilhação dos pobres. Era o quanto pobreza e riqueza eram parâmetros para mostrar a espiritualidade naquela igreja. Então ele vai começar dizendo: sabe a pobreza? A circunstância da pobreza não deveria causar nada em você. Sabe a circunstância da riqueza? Não deveria causar nada em você. Não é que um cristão não pode ser rico. É que a riqueza não deveria controlar um cristão. A circunstância da riqueza nunca deveria controlar um cristão. A circunstância da pobreza nunca deveria controlar um cristão. E isso vale muito pra gente, porque a gente está em beira de colapso econômico, irmão. Tarifaço, 60% de taxa, um monte de coisa acontecendo. E aonde a gente está colocando a nossa vida? O que Tiago está dizendo, usando esse exemplo, é: as circunstâncias dessa vida são completamente transitórias. Riqueza, pobreza ou qualquer outra coisa não define a eternidade de ninguém. Também não define maturidade de ninguém. Também não define caráter de ninguém. Porque o que define é como você passa pela pobreza e pela riqueza. É como você vê pobreza e riqueza. Para Tiago, o pobre que era rejeitado deveria se alegrar no fato de que Jesus é muito rico e que ele está exaltado com Cristo. Para Tiago, o rico, que tinha muita abastança, deveria se gloriar no fato de que Jesus era muito pobre, que ele era um homem de dores, que ele não tinha onde recostar a cabeça. É isso, riqueza e pobreza não era nada. É por isso que a personalidade, a integridade, o caráter deve estar ligado a Jesus, a identificação com Jesus, não necessariamente com aquilo que a gente imagina ser. Esses exemplos aqui que Tiago usa de pobreza e riqueza servem para qualquer coisa, para qualquer provação que você esteja passando,
para qualquer circunstância que você esteja passando. Tudo isso é muito transitório. Então ele termina, ou pelo menos termina para a gente hoje, versículo 12, dizendo: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Querido, você deveria ler isso aqui várias vezes. Feliz é o homem que persevera. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança. Feliz é aquele que tem a habilidade de se manter firme no meio das turbulências e tempestades da vida. Feliz. Você está procurando felicidade? Está aqui, ó. Feliz é aquele que persevera. E isso vai levá-lo a um prêmio superior a todas as coisas, superior a qualquer coisa que a gente experimente aqui nessa terra, ou não experimente, superior a tudo que você deseje, que você já alcançou, que você não vai alcançar, superior a tudo isso, a coroa da vida. A coroa que Deus está preparando em Cristo para aqueles que amaram, que perseveraram, a coroa da vida, a recompensa da eternidade. Para aqueles que foram alcançados pelo amor de Jesus. Isso aqui muda tudo. Porque agora eu estou atrás disso. Eu estou atrás dessa realidade da coroa da vida. Bem-aventurado então é o homem que persevera. O homem que vê a provação e escolhe a segunda opção. Perseverar, crescer, se tornar mais íntegro, se tornar mais completo, se tornar mais amante do Senhor. Queridos, a gente não sabe responder o porquê da gente estar tão triste. Ou porque nós somos tão frustrados. Ou porque nós somos tão inconstantes em várias áreas da nossa vida. Nós dizemos aqui na igreja, e a gente está assim. Triste, frustrado, cansado, sobrecarregado. Por coisas externas e por coisas internas. E a gente desanima e fala, aqui não é o lugar então. Mas sabe o que a gente faz? A gente sai por aí para satisfazer os nossos desejos. Essa opção aqui foi muito ruim para mim, então eu vou escolher outra opção. O quê? Satisfazer todos os meus desejos. Satisfazer todas as minhas necessidades. Satisfazer tudo que eu quero. E no final, sabe como a gente está? Do mesmo jeito. Eu que não vou ficar agarrado às amarras da religião, do cristianismo. Eu que não vou ficar agarrado a isso, sabe? Eu vou me desvencilhar disso porque eu estou à procura da melhor versão de mim mesmo. A minha avó, olha lá como está a minha avó. Está com o joelho todo machucado que fica ajoelhada. Olha que povo besta orando lá e tudo. Aquilo ali me causa tão mal. A presença de Deus me causa tão mal. Sabe, eu estou cansado disso tudo. Aí as pessoas estão assim nas igrejas, na nossa igreja, em tudo, elas estão assim. Então o que eu vou fazer? Vou me desvencilhar disso tudo, eu vou procurar realmente a melhor versão de mim mesmo, experimentando, satisfazendo meus desejos, fazendo tudo que eu estou com a minha cabeça para fazer, tudo isso. E no final das contas, está do mesmo jeito. Triste, frustrado, cansado. Será que não é pelo fato que a gente está escolhendo um caminho mais difícil para viver, irmãos? Será que a gente não está escolhendo um caminho difícil para viver dentro da igreja e também fora? E quando eu estou dizendo caminho, estou falando de você virar um crente, vir na igreja, dar dízimo, botar as comidas aqui, ter um cargo na igreja, ser pastor. Não estou falando disso não. Eu estou falando de entender em Cristo as circunstâncias, as provações como um lugar que deveria fazer algo diferente em mim do que me manter sempre incompleto, sempre desintegrado, sempre inconstante, sempre como uma criança na fé, mesmo que eu diga para todo mundo que eu sei de fato quem eu sou ou que eu estou sendo eu mesmo.
Você pode dizer isso por aí, você pode postar isso, você pode falar essas coisas. Eu estou sendo eu estou procurando a melhor versão. Eu quero ser tal coisa. Você pode dizer isso aos montes. No final das contas, o que te faz completo, íntegro, perseverante, amante, é o como você vê as circunstâncias e tempestades da vida. O quanto você atravessa as coisas com a fé. E isso é um fato que você não vai poder fugir. Não vai. A qualidade de alguém é demonstrada pela prova que ele enfrenta. Então você não sabe nada sobre você até você ser testado. Nada. Você não sabe nada sobre você. Quando a gente contrata uma empresa, a gente paga um dinheirão, né? Uma empresa cara. Te paga um dinheiro, toma aí. Quanto é o seu trabalho? 10 mil reais, pra quê? Só pra escrever aqui atrás aqui, NA. Meu Deus, que troço caro. O que a gente espera quando é muito caro? Um bom trabalho, não é isso? Então quando a pessoa começa a executar o trabalho, aí você vê se aquilo ali vale mesmo o que você pagou. Cristiano Ronaldo, salário de 20 milhões de euros por mês. Tem que jogar, porque quando ele começar a jogar, que a gente vai ver se ele vale isso mesmo que ele pagou. Ele vai ser testado, ele vai ser provado, e aí nós vamos ver a qualidade dele. Aí nós vamos saber quem ele é de fato. É assim com Jesus também. Foi assim com ele. Por isso que a nossa esperança não está aqui. Por isso que essa carta de Tiago começa parecendo desanimadora, parecendo não normal, mas é porque Tiago tem como pano de fundo uma grande realidade, que Jesus realmente passou pelas provações e venceu. Que se tem alguém na história do mundo que realmente olhou as provações, as tentações, as circunstâncias, as tempestades, o que você quiser colocar como nome disso, e atravessou isso e venceu, foi o único e verdadeiro Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. O seu penoso trabalho, ele sofreu, mas ele perseverou, se alegrou e venceu, porque havia uma alegria proposta para ele. E foram as provações na vida de Jesus que mostraram quem ele era. Jesus é apresentado no batismo, início do ministério de Jesus. Esse aí é meu filho amado, em quem eu me alegro muito. Como a gente vai saber se isso é verdade? Bota ele para sofrer uma prova no deserto. Aí nós vamos saber se é verdade. Se ele vai comer, transformar a pedra em pão e comer lá. Se ele vai olhar do pináculo e desejar o poder do mundo. Foi ali no meio das provações que Jesus demonstrou que ele era de fato o filho que o Pai amava mesmo. Então nós só estamos com esperança e verdadeira esperança de passar nas provações com sabedoria. É porque Jesus realmente já provou para nós, queridos, que Deus nunca vai perder quando o inimigo parecer estar vencendo. Nunca vai perder. Quando as circunstâncias ruins vierem, Deus não está perdendo. E o próprio Tiago, mais à frente, nós vamos falar isso bem lá na frente. Ele disse que por causa dessa perseverança de Jesus, por causa da paciência de Jesus, da perseverança de Jesus, ele morreu, ele ressuscitou. E então ele nos dá um poder para quê? Resistir ao diabo. Quando ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então como que você passa pelas suas provações? Qual é a alegria que você precisa encontrar? Você está enxergando as circunstâncias com os olhos dos homens ou com os olhos de Deus? O quanto você está realmente passando, ou quanto você acha que você sabe muito sobre você, coitado. É exatamente o que você está querendo fugir, que vai fazer de você quem você é de fato.
Se você não é um cristão, pode perguntar, então beleza, então eu quero ver se o cristianismo funciona mesmo na prática. O cristianismo tem alguma coisa para mostrar nas provações? Sim, tem. Sabedoria e esperança. Tem uma fé viva que quando todo mundo vê, como que essa pessoa está passando por isso e está com essa alegria aí? Como que as circunstâncias estão atormentando essa pessoa e essa pessoa está com isso? Poder de Deus. Perseverança. E eu quero falar uma coisa para você, para a gente já poder ter um momento de reflexão. E preste bastante atenção, querido, porque é algo profético para você. Eu sei que você está aqui e está se sentindo deslocado. Eu sei disso. Eu sei por duas formas. Porque eu sou seu pastor. E em segundo lugar, porque no corpo de Cristo Deus revela as suas afeições. Eu sei que você está se sentindo deslocado. Porque para você, a única forma de estar perto de Deus é fazendo alguma coisa para Ele, que você nesse momento não está conseguindo fazer. Por que você não troca isso para começar a experimentar mais de Deus, para ser mais perseverante nas circunstâncias de você não conseguir fazer? Eu sei que você está aqui hoje e você acredita que a sua vida parou no meio do caminho. Você não consegue ir para frente, que sua vida parece não ir para frente, porque você está enfrentando pecados ou qualquer outra coisa. Você está parado no meio do caminho, assim. Por que você não acredita em Deus? De que é exatamente quando a gente imagina que a nossa vida não está indo para frente, é que Deus dá as ferramentas possíveis para que ela vá para frente. É exatamente quando a nossa vida parece não ir para frente, que a nossa vida começa a ter algum sentido para ir para frente. Porque a gente agora é desvencilhado do mito de achar que a nossa vida estava indo para frente porque a gente fazia algumas coisas. Porque algumas coisas aconteciam com a gente. Porque no Egito tinha pepino e cebola. Eu sei disso. Eu sei também que você está aqui hoje e você está enfrentando pecados muito grandes. Você não está só enfrentando pecado. Você está experimentando o pecado. Você está provando o pecado. Porque tudo que você quer é simplesmente achar uma fórmula de escape, de fugir da única identidade que você tem. Porque você acredita que tem como formar uma nova identidade. Você acredita ao fazer isso que tem como você ser alguma coisa que você está sonhando em ser, ou pelo menos seus desejos mais profundos e sinceros querem ser. E eu sei disso. Mas mais do que eu saber, Deus sabe disso. Por que você não troca essa sua resignação de experimentar, de querer ter uma outra coisa, para realmente ser a única forma que Deus nos mostra para sermos quem somos mesmo de fato, ter uma identidade alicerçada? Por que você está fugindo e evitando aquilo que é a única forma que vai fazer de você quem você deve de fato ser? E eu sei disso. Eu também sei. Eu estou falando aqui, irmãos, profeticamente. E eu sei quem está ouvindo isso. Eu sei que também você está cansado. Cansado de coisas externas. Doenças, desorganização, muitas coisas, muito trabalho, muitas demandas, e isso está te cansando.
a ponto de tudo que você quer. E você está cada vez mais enfurnado em si mesmo, sem perceber. Enfurnado em si mesmo, com todas essas coisas. Porque tudo que você quer é que isso acabe. Por que você não começa a acreditar em Deus? Que se fosse para você ficar mais confortável, Ele não deixaria onde você está. Por quê? Estou falando isso porque você vai fazer vários testes de personalidade aí. Eu não sei se você é colérico, fleumático, o que a Carol vai inventar. Se você quiser saber uma coisa, procura a Carol. Eu não sei nada disso. Mas uma coisa eu sei. Que as provas que você tem enfrentado, e domingo que vem nós vamos falar sobre tentações. As tentações que você tem enfrentado deveriam realmente te moldar a ponto de realmente você acreditar que são essas coisas que te fazem íntegro. Não o que você imagina que você pensa ou quer ser. Você vai ter um tempo para meditar sobre isso. E eu espero que Deus te pegue. Eu espero que Deus te encontre agora. Porque você pode tentar fugir dele. Que eu sei também o que você está fazendo. Mas ele não tem como escapar. Ele sabe de tudo. Então você vai ter um tempo para pensar sobre isso. Depois nós vamos cantar uma canção. Nós encerraremos o nosso culto.